Como é que é seu nome? Josilma. Me diga uma coisa. Já esteve afastada de Deus? Sim, senhor. Há quanto tempo atrás? 7 anos. Há 7 anos atrás. Sim, senhor. Nessa época a senhora era o quê? Era uma obreira? Eu era obreira, era tia da IBI. Fiquei 12 anos na presença de Deus. E quanto tempo de obreira? 12 anos. 12 anos de obreira. 12 anos. E a senhora era uma obreira dedicada? Era uma obreira dedicada, evangelizava, era tia da IBI. Quando não tinha obreiro para fazer núcleo, eu ia fazer no lugar deles. Eu era uma obreira dedicada. Obreira de fé. Obreira de fé. Como foi a sua queda? O que aconteceu? Eu passei um problema no casamento. Eu estava passando um problema no casamento e, em vez de eu procurar o pastor para conversar, entrou orgulho. Viu? Eu nem sabia da história dela. Estava com problema, com uma obreira, problema no casamento. O certo era procurar o pastor, conversar. Mas ficou com receio de quê? De perder o uniforme, do pastor colocar no banco? O que foi? Com medo dele me botar no banco, me tirar da obra, e eu não falei. E os problemas foram só piorando, piorando, não teve jeito. Eu saí da obra e aparentemente ainda fiquei... Seu marido era da igreja? Meu marido era obreiro. Os dois obreiros? Os dois eram obreiros. E em algum momento, a senhora chegou a falar com o marido: olha, nós precisamos procurar o pastor, nós precisamos conversar. Houve assim esse diálogo entre os dois? Sim, eu falei com ele, vou procurar o pastor. Aí ele falou, então tá bom. Só que eu só falava, mas eu até chegava perto do pastor, mas aí depois eu falava, não, o pastor vai falar com todo mundo, que a gente está passando problema no casamento, é melhor deixar, vamos orar. E nesse orar, eu saí da obra e logo depois saí da igreja. E fui para o mundo. Quer dizer, por conta do orgulho, está vendo? Aquele pensamento tolo. O que o pastor vai pensar de mim? Você não tem que se preocupar com isso. O uniforme é a farda do obreiro para ele servir a Deus. Mas o uniforme não vai salvar você, não vai salvar ninguém. O título não salva ninguém. O título de obreiro, de pastor, não salva ninguém. Então o que adianta mostrar uma aparência para as pessoas, mostrar que você está bem para os outros, se você sabe que não está nada bem? É a mesma coisa quando você vem ao culto, ouve a palavra de Deus e é feito um convite a você para chegar diante do altar, para se entregar a Jesus, para confessar os seus pecados, para dar a sua vida para Ele. Aí vem aquele pensamento: não vou lá não, porque todo mundo vai olhar para mim. Ninguém vai olhar para você. E ainda que alguém olhasse, que olhe, problema de quem olhar. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. É ou não é verdade? Você tem que se preocupar com que os olhos de Deus estão vendo, e não que os olhos dos outros. Preocupe-se com os olhos de Deus. Depois que a senhora se afastou, afastaram os dois, a senhora e o marido? Ou só a senhora? Eu saí primeiro, ele ainda ficou. Ficou de obreiro ou só de obreiro? Saiu de obreiro, ficou. Os dois saíram de obreiro? Saímos e nos separamos. E eu fui logo abraçar o mundo. Voltei a fumar, voltei a beber. Até aí só fumava e bebia. Quando eu comecei saindo nas noites com as amigas, aí eu conheci a cocaína. E eu me viciei em cocaína. Eu fiquei 7 anos usando cocaína. Ficou quanto tempo afastado? 7 anos. E nos 7 anos usando cocaína? Cocaína. No começo eu falava assim, não, só o final de semana, eu não sou viciada. Só que depois eu fiquei viciada. Eu só vivia dentro de favela. Me envolvi com traficante, né? E ele foi preso. Eu dei 3 overdoses. A primeira e a segunda não foi tão forte, mas a terceira eu quase que morri. Eu fiquei entubada no Hospital Ferreira Machado aqui de Campos. E a senhora não tinha medo de morrer e ir para o inferno, não? Tinha muito medo. Quando eu chegava em casa da rua, eu pedia a Deus, meu Deus, me tira dessa vida. Só que eu não tinha força. Eu tinha muito medo de morrer e ir para o inferno, porque eu já conhecia a palavra, né? Um dia eu estava lá na igreja ajudando as pessoas, e naquele tempo eu estava lá no mundo sofrendo.
Pensava em voltar? Pensava em voltar, mas não tinha forças. E pedia muito a Deus, até que chegou um dia, o meu filho, que é obreiro, né? Mãe, volta. Eu falava com ele, eu quero voltar, mas vocês precisam me ajudar, porque eu não tenho força. É muito difícil quando a gente é obreira e sai da presença de Deus e vai para o mundo. Para voltar, é quase impossível. Mas eu voltei. Foi uma guerra muito grande. Manifestei muito com demônio. Voltou há quanto tempo? Tem 2 anos. Né? 2 anos. Quer dizer, venceu o orgulho, venceu a vergonha e retornou. Venci o orgulho e a vergonha. Mas foi muito difícil, mas Deus me abençoou. E hoje está firme? Hoje eu estou firme, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu sou obreira de novo. Voltou há quanto tempo? Eu fui levantada obreira agora, dia 23 de agosto. Né? Eu fui consagrada para a honra e glória do Senhor Jesus. Está diferente hoje? Teve um encontro com Deus realmente? Com certeza. E se passar por lutas hoje, vai fazer a mesma coisa? Não, Senhor, hoje eu não vou cometer mais esse erro. Então, só tenho a agradecer a Deus. E deixo aqui uma mensagem para aquelas pessoas que estão sofrendo, que um dia passou pelos mesmos problemas que eu passei, que não tenham vergonha e nem orgulho, e que venham abraçar Jesus. Deus abençoe.